bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? Nós vamos começar nossa escola bíblica dominical, mais uma oportunidade, né? Como nosso irmão Marcos falou ontem, que agora a igreja é dentro da nossa casa, né? Sempre foi, mas agora de uma maneira mais abundante, mais notória. E louvado seja Deus ter nos dado essa oportunidade de estarmos ministrando, né, sobre a palavra, sobre os estudos que nós estamos procurando fazer, o alimento espiritual, que como hoje, né, nós estamos aqui começando a escola bíblica, não é um alimento que se faz agora, é todo dia nós temos que alimentar a alma, assim como nós alimentamos o nosso corpo, né? E é sempre muito bem-vindo ouvir e meditar na palavra de Deus, amém? Então eu quero convidar os irmãos nesse instante para estar abrindo as suas Bíblias lá no livro de Salmos, né? No capítulo 24. Salmos no capítulo 24 é uma coisa maravilhosa, né? É um salmo tremendo. Deus um dia me deu uma visão desse salmo, como se fosse Jesus entrando na cidade celestial, como fosse Jesus entrando como o nosso Rei vitorioso lá nas alturas. E os anjos olhando aquilo e adorando e dando glória. Aí eu fico, não, é tremendo. Então vamos ver lá o Salmo de número 24, amém? No Salmo de número 24, a palavra de Deus nos fala o seguinte: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá no monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aleluia. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Essa é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Oh, maravilha! Levantai, ó portas, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos é aquele que tem todo o poder, não só para te sustentar nesses momentos difíceis, para te impedir de viver a pandemia, o medo da pandemia, como se o mundo fosse isso aí. Não. Mas ele também é poderoso para fazer ainda mais. Mesmo que a pandemia venha bater na sua porta, na porta de algum querido seu, você vai ter a plena convicção e certeza que o Senhor é quem te guarda. Amém? Que o Senhor vai te livrar, no nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer por essa manhã, pela vida dos irmãos, né? A irmã Glória, ô Glória, tá assistindo, né? Se não for ela, é o Luiz, mas a família lá tá ligada. Pastora Nirlanda, sempre quis ver ela na escola bíblica, agora eu estou tendo a oportunidade. Louvado seja Deus. Tudo tem o seu propósito de Deus, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças, quero te render louvores, Senhor, quero te bendizer por essa manhã de domingo, por mais essa escola bíblica dominical, porque o Senhor é bom,
o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido, nos justificado pela sua fé. Nós acabamos de ler aqui que quem subirá no seu santo monte? Aqueles que estão em mãos limpas e coração puro. Então, Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós o Teu sangue para limpar nossas mãos, para purificar o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo nos guie a fazer obras limpas, obras que são feitas por Ele em nós. E que nessa manhã o Senhor venha nos instruir no nome de Jesus sobre tudo aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Não permita, Senhor, que a minha vontade, o meu eu, venha impedir o Teu Espírito Santo de abrir os nossos corações para poder falar através de nós e em nós. Nessa primeiro dia da semana, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, pedir perdão, Pai, por tudo aquilo que nós temos feito, falado, pensado e agido, que não tenha sido de acordo com a sua vontade. O Senhor conhece muito bem que nós erramos em algumas áreas ainda, que nós ainda estamos sendo trabalhados, mas é na confiança do perdão daquele que pode, é na confiança da misericórdia, na sua graça, que nós suplicamos. Limpa-nos, Pai, purifica-nos, perdoa os nossos pecados, faz as nossas vestes alvas como a neve, para que nessa manhã, Senhor, nós de coração limpo, puro e de mãos limpas, possamos ouvir a Tua palavra e aprender com ela em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, que tem dado oportunidade para a gente estar ministrando a palavra, já que as nossas reuniões, elas, segundo uma determinação, né, uma orientação, ainda não é uma determinação, mas foi-nos bem pelo Espírito Santo de estarmos reunidos dessa forma, né, e estamos tentando fazer de uma maneira bem breve, bem assim, voltada por Deus, para que nós não venhamos tomar muito tempo dos irmãos, mas também possamos aprender a alimentar. Por isso eu vou colocar um hino aqui, né? Para a gente cantar ao Senhor, louvar o Senhor, não perder as oportunidades. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor é o Rei da Glória. E Ele é louvado, Ele é engrandecido, Ele é bendito. Amém? Oh, aleluia. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou, manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Oh, maravilha! Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Oh, maravilha! Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará
Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Oh Deus maravilhoso, Tu és o Rei da glória, Senhor. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Oh glória! Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Meu Deus! Jesus é o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Oh glória! Jesus é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o Rei. Ele é o Rei da glória. Aleluia! Sim, Jesus, Tu és o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Glória a Deus. Oh, maravilha, hein? Que coisa boa. Jesus é o Rei da glória. Jesus é o Rei da glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o nosso Rei. E Ele se manifesta como Rei, como Juiz, como Todo-Poderoso. Lá na carta do Apocalipse, né? Quando João, que estava preso lá na ilha de Patmos, ele chegou ali, exilado. Por isso eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2, amém? Apocalipse 2, nós vamos começar a falar sobre as 7 igrejas, enquanto os irmãos procuram aí nos seus celulares, nos aplicativos, na própria palavra, né? Quero lembrar que na primeira aula que nós tivemos,
E essa aula nós tivemos ela lá no templo ainda, hein? Foi há 15 dias atrás, nós falamos sobre o capítulo 1, né? Sobre João, que era o discípulo amado, o discípulo no qual eles disseram que tinha ali, na carta deles, fala que não morreria, né? É bem assim, apesar que ele foi enterrado com 100 e tantos anos, lá ou próximo dos 100 anos, né? Lá na cidade de Éfeso, e quando eles foram procurar o corpo dele lá, não acharam, mas isso não é dado bíblico, né? Isso é tradição, então a gente só comenta. E ele, até chegar em Patmos, ele passou por muitas dificuldades, muitas, né? Ele foi, inclusive a tradução também nos diz que ele foi lançado num óleo de azeite quente. E lá ele, para matar ele, lançaram ele num óleo de azeite, ele saiu do lado de lá, foi mandado para Patmos. Chegando lá no dia de domingo, ele meditando e orando, ele teve uma visão do Senhor Jesus no meio dos castiçais, no meio das estrelas, dos candelabros, né, ali, e ele ficou espantado, porque Jesus não chegou para ele como aquele humilde, sofredor, espancado, cuspido, não. Jesus se apareceu a ele com uma toga de juiz, com os olhos como chama de fogo, o pé como um latão reluzente, para mostrar que ele tinha poder para esmagar seus inimigos, para mostrar que ele tinha tanta autoridade que para olhar na face dele era difícil. Um cinto de ouro para mostrar que no seu peito tinha santidade, porque o ouro significa pureza, santidade, que o ouro não se mistura, e deu ordens, falou, anunciou quem ele era, e começou a ministrar palavras para as igrejas. Não que ali não fosse, cada uma tivesse lá na placa dela, a Igreja de Jesus Cristo de Éfeso, Igreja de Esmirna, Igreja de Pérgamo. Não. Era a igreja, a lavada, remida, a única, que independe de placa, independe de denominação, depende de entre aspas, até o do credo, porque se você crê no Filho do Deus vivo e tem Ele como seu Senhor e como seu remidor, seu Salvador, você é igreja. Eu creio, pastor, mas eu não ando como os que creem andam. Mas aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Ele vai te convencer em amor em nome de Jesus, amém? E ele começa a ministrar sobre as igrejas que estavam ali naquelas cidades, palavras e características dessas igrejas, no qual nós vamos nos alimentar todo domingo, se possível for, né? Eu estou trabalhando no domingo, sim ou não, então pode ser que seja um domingo, um sábado, enfim, nós vamos estar juntos nos alimentando. E lá em Apocalipse capítulo 2, a palavra do Senhor nos fala o seguinte: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das tuas obras e do teu trabalho e da tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. E pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal
e se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Amém? Vamos orar para que Deus venha falar nos corações da gente com muita responsabilidade pelo Espírito Santo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça pela tua palavra que foi ministrada. Ensina-nos, Pai. Hoje nós queremos estar aqui aprendendo sobre as igrejas. Eu creio que é da tua vontade isso. Vamos, Pai, nos colocar diante do Senhor nesse momento, para que o Senhor venha trabalhar pelo Espírito Santo, abrir as nossas mentes e corações e fazer, Pai, a tua vontade se cumprir em nós, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. A igreja em Éfeso era uma igreja no qual os irmãos se reuniam lá em Éfeso, como eu falei, né? E eles estavam ali, caminhando, dentro de uma vontade. Eu quero só lembrar os irmãos que quando a gente lê a palavra de Deus, é uma coisa que a gente precisa colocar no nosso coração. Quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente tem aquele pensamento assim: olha, foi acontecendo uma coisa atrás da outra. Então a gente, com muita paz, meditando bem, a gente lê a Bíblia em um ano, sem muito esforço. E a gente acaba, quando pega nos evangelhos ali, vai até o livro de Atos, a gente pensa que aquilo ali foram coisas de momento, igual poucos anos. A gente, quando vê João recebendo essa carta para passar, a gente pensa, não, Jesus morreu, deve ter morrido aí uns 3, 4 anos atrás, e a igreja foi crescendo. Não dá uma impressão de tempo curto? Mas isso não é uma realidade. Quando o Senhor apareceu para João para ministrar sobre as igrejas e escrever essas cartas, né? Já tinha se passado muitos anos da morte de Cristo. Coisa de 50, 60 anos. Ou mais. Então, as igrejas, elas não se destruíram da noite para o dia, gente. Elas não se tornaram dignas de repreensão ou grandes o suficiente da noite para o dia. Foi todo um processo onde que Deus, segundo a sua infinita misericórdia, foi fazendo dentro das igrejas, foi sendo longânimo. Quando Deus chegou a dizer para essas pessoas, olha, tem contra ti alguma coisa, é porque já tinha passado muito tempo. Então o Senhor chega para João falando assim, olha, escreve ao anjo que está em Éfeso. E isso quer dizer o seguinte, que ele está ministrando para aquele que estava como coordenador ali de Éfeso, aquele que estava como o presbítero, como o pastor, aquele que tomava conta, aquele que estava na responsabilidade, que tinha sido levantado por Deus para ter a responsabilidade de cuidar da igreja de Éfeso. E essa realidade ela não mudou, porque Deus é o mesmo de ontem, é de hoje, será eternamente. Quando Deus levanta um povo, Ele não levanta esse povo aleatoriamente, Ele levanta um povo e coloca diante daquele povo um líder, não para domínio. Nós temos que entender isso.
Deus não está preocupado com a gente ser dominado ou dominar as pessoas. Deus está preocupado a gente ter comunhão com ordem. Deus está preocupado com a gente ter comunhão com direção do Espírito. E Ele vai usar não só o anjo da igreja, mas Ele vai usar diversas pessoas para ministrar a sua ordem, a sua decência, a sua comunhão em amor. Porque a base de tudo é o amor. Se nós amamos uns aos outros, com certeza, meus irmãos, minhas irmãs que estão nos assistindo e que vão nos assistir, nós estaremos dentro de um propósito de Deus. Se nós trabalharmos em amor, se nós vivermos em amor. Então Deus, quando chega ali para a igreja de Éfeso, o Espírito Santo trabalhava em Éfeso. E quando Jesus se identifica a Éfeso, ele diz: isso diz aquele que tenha na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. As 7 igrejas e os castiçais de ouro, as 7 estrelas. Nós vimos no capítulo 1 que as estrelas são os anjos, aqueles que lideram, aqueles que estão na frente das obras. Então Deus tem na mão dele, Jesus tem na sua mão direita todos aqueles que ele levantou como líderes, como anjos. Como eu disse, a liderança não é uma liderança de mandar, de impor, de ordenar. É uma liderança de direcionar, de amar, de mostrar o seu amor, o amor de Cristo nele. E isso é uma característica daqueles que Deus levantou para estar na frente, ter amor. Agora, a gente tem que identificar bem, né, aproveitando que é uma escola bíblica dominical, o que é ter amor. Ter amor é ser condescendente com tudo? Não. Ter amor é nunca corrigir? Não. Estava lendo ontem a carta de 1 Reis, quando Davi estava com uma certa idade, ele chegou para Betsebe e falou que o filho dela seria o rei no lugar dele. Porém, um dos seus filhos se levantou, e a palavra de Deus fala assim, e o fulano de tal se levantou, porque me fugiu o nome dele aqui agora, e Davi nunca tinha o corrigido. Por melhor que a gente seja, por mais instruído que a gente possa ter sido, por mais de bom caráter que a gente possa ter se tornado, uma das maiores formas de amar é instruir. E instruir é corrigir. E Deus nos corrige. Esses momentos de aflições que alguns andam vivendo aí, de medo, é, de uma certa forma, Deus instruindo, corrigindo. E quando Deus te instrui e te corrige, é porque Ele está te amando. Então o Senhor tinha em suas mãos as 7 estrelas, ou seja, cada um que havia sido liderado, que se colocado ali na liderança das 7 igrejas que estavam na Ásia, cada um desses eram instruídos por Deus, levantados por Deus, estavam na mão de Deus, para bem ou para mal. Se eles fizessem aquilo que agradava a Deus, provavelmente viveriam coisas boas. Se não, Deus os corrigiria, como nos corrige até hoje. E ainda fala que anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, o Senhor Jesus está no meio das igrejas. Por mais louco que isso pareça aos seus ouvidos, por mais estranho que pareça
quando a gente vê uma confusão, o Senhor está no meio, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor não permite que o povo dele venha perecer sem antes intervir. É claro, irmãos, leva tempo. A longanimidade do Senhor está nisso. Leva tempo. Mas eu quero te dizer que vale a pena esperar o que Deus vai fazer, o que Deus tem feito. E ele chega ali e diz: eu sei das tuas obras e do teu trabalho e da tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e suportar, pusesse a prova o que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Que coisa maravilhosa que havia na igreja de Éfeso. E que há na igreja do Senhor Jesus na face da terra hoje. Deus conhece a sua aflição, Deus conhece o seu trabalho, Ele sonda seu coração, Ele sabe da sua paciência. Paciência com quê? Alguns que já são mais maduros na fé, eles precisam ter paciência para ver a outros que ainda estão na caminhada, amadurecendo. Alguns que não são maduros na fé precisam ter paciência para esperar Deus trabalhar a obra perfeita. Quantas vezes, e Deus levanta líder imaturo, em certo ponto sim, por quê? Porque Ele vai nos amadurecendo dia após dia. Quando eu comecei, quando Deus me levantou como líder em tabernáculos, há quase 6 anos atrás, eu era muito mais imaturo do que sou hoje. E por essa imaturidade, muitas vezes, nós achamos que perdemos oportunidades, mas tudo está no controle do Senhor Jesus. Então Ele conhece o nosso trabalho, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe que apesar dos pesares, e nós em tabernáculos mesmo vendo como que Deus foi limpando, como Deus foi tirando aquilo que não era da vontade dEle. E nós tivemos paciência para esperar, e mais, nós tivemos paciência para provar. E meus irmãos, provar não é uma coisa da noite para o dia. Ser provado não é uma coisa da noite para o dia. Quando a sua bênção ela é conquistada com esforço, com a paciência, com um sofrer da expectativa, porque a gente da nossa geração está acostumado tudo das coisas para a noite para o dia, então a gente sofre com a expectativa da chegada, da nossa vitória, da nossa bênção, daquilo que o Senhor tem para nós. Quantas vezes o nosso coração aperta e pensa assim: não vai chegar. O jeito que está aí não vai chegar, eu acho que não é para mim. Mas Deus manda te dizer nessa manhã que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E as promessas que Ele tem para você ainda esse ano Ele vai cumprir. Na sua casa, na sua família, no meio dos seus, ainda esse ano o Senhor cumprirá na sua vida as promessas dEle. Toma posse disso, porque isso é uma realidade. E o que é tomar posse? Abrindo esse parênteses, a gente, para estar morando numa casa, a gente tem que ir lá e estar no lugar. Uma pessoa que passa num cargo público, enquanto ele não vai lá e não toma posse daquele lugar, ele não faz parte ainda. Para você ser um funcionário de uma empresa, enquanto você não assina os contratos, você ainda não faz parte. Então assine o seu contrato com Deus. Não é um contrato comercial, é um contrato de vida eterna. Mas dentro desse contrato de vida eterna, dessa aliança, você precisa se posicionar e falar assim: tomar posse é se posicionar. Se posiciona em fé.
E a igreja de Éfeso, o Senhor fala para ele que pusesse à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são. E tu os achasses mentirosos. Nós temos muitos ensinamentos sendo feitos, independente de religião, independente de ministério. Agora, o que o Senhor nos orienta, e a palavra de Deus, que é o manual de vida daqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é que tem que ser colocado à prova e ver se aquilo que está sendo ensinado é verdade ou não. Você sabe por quê? Tem muitos fazendo boas obras, obras de misericórdia, obras de amor, independente de religião. E Deus conhece as nossas obras. É o que Ele fala aqui. Eu conheço as tuas obras. Mas Ele sonda o seu coração. Qual que é a motivação do seu coração? É amor ou é comércio? Deus conhece. Então, muitas vezes, nós nos colocamos ali numa situação de comércio ao invés de amor. Eu vou ajudar meu irmão, eu vou ajudar minha irmã, eu vou ajudar uma pessoa, vou ajudar um desconhecido, mas para que eu possa receber em troca, aí é comércio. E foi isso que tirou Satanás do paraíso. É isso que fez Lúcifer ser lançado no céu, porque achou-se no coração dele comércio. Então nós não podemos fechar as lojas. Então hoje nós estamos no céu, que as lojas estão fechadas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você ganhar seu pão, uma coisa é ter o seu comércio, tem que ter sabedoria nessa hora. A outra coisa é você usar das coisas celestiais para benefício próprio, para se exaltar, para fazer um comércio. E Deus conhece as obras. Agora, presta atenção, se você está sendo ministrado numa doutrina errada, e quando eu digo errado é porque é o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Você pode estar aprendendo coisas erradas numa doutrina, achando que aquilo é o certo. Mas para que você realmente saiba se aquela doutrina é certa ou não, você tem que pôr a prova. E aí, Deus é quem vai te direcionar. A verdade vai te libertar. É a verdade que vai te libertar. Mas você pode viver uma vida na doutrina errada. E eu não estou querendo dizer, não estou querendo comparar, não estou querendo pegar no pé de ninguém aqui não. Eu quero te dizer que se você está vivendo uma doutrina certa, e essa doutrina te ensina que um dia você vai estar vivendo as moradas celestiais com Deus, e se porque alguém possa duvidar disso, essa for a verdade, você está indo bem. Agora, se você está vivendo uma outra doutrina que não te fala das moradas celestiais e ela foi errada, você só vai saber disso no pós-vida. É por isso que você tem que sondar os apóstolos. Quem são os apóstolos? Aqueles que eram que são separados para ministrar sobre a sua vida. Então, se a sua doutrina, independente de religião, o que eu chamo de doutrina? Aquilo que estão te ensinando para você viver e morrer. Se ela estiver errada, se ela for falha, nós só vamos saber isso no pós-vida. E aí é que nós vamos entender. Passamos. Ganhamos tempo ou perdemos tempo. Amém? Então o povo de Éfeso provava aqueles que ministravam sobre eles. Eles provavam, não pondo eles na parede, falando assim, aqui agora você vai falar, você está falando a verdade ou mentira, não. Eles viam as escrituras, eles viam o dia a dia da pessoa, eles conheciam as obras deles, eles ministravam, e aqui a gente tem um selo que é do Espírito Santo, e é um selo de qualidade sobre as obras de Deus, porque quando uma obra não é de Deus, ela pode até durar um tempo, mas o Espírito Santo vai te incomodar. Ele vai te direcionar. E aí o Espírito Santo direcionava e eles achavam os caras mentirosos. E aí falavam, não, sai fora porque você não é de Deus.
Aqui não. Nos dias de hoje tem tanta gente ministrando nos 4 cantos da terra, cada um com a doutrina. Procura conhecer a doutrina que realmente vem da parte de Deus. Amém? E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Que coisa maravilhosa. A igreja de Éfeso sofria. Tinha paciência. O que é ter paciência? Olha, nós estamos passando por um momento de crise. Nós estamos passando por um momento de medo. Nós estamos passando por um momento de insegurança. Mas eu quero te dizer que espera no Senhor. Ter paciência é isso. É esperar no Senhor. Ter paciência é isso. Às vezes você tentou a sua vitória 1, 2, 3, 10. Mas na 11ª, eu vi uma história. Eu não sei se é história ou se é história, né? Se o fato é real ou se o fato é fictício. Que o Isaac Newton tentou 1000 vezes fabricar. E na 1000ª ele conseguiu fazer a lâmpada. Aí eles chegaram para ele e falaram assim: não, mas você teve 1000 fracassos. Ele falou: não, eu tive 1000 formas de não se fazer. Agora eu sei a forma de se fazer. Assim é a nossa vida. Não é só cristã, não é uma vida de forma. A gente vai tentando e vai ter, porque tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Eclesiastes 3 fala tempo para tudo. Então o tempo do Senhor vai acontecer na sua vida. E quando vier, a palavra de Deus também nos ensina que quando a mãe está esperando ali aquela dor de parto, ela sente muita dor, ela sofre muito, mas quando nasce o filho, toda aquela dor, ela desaparece pela recompensa de ter recebido o seu filho. E assim será na sua vida. A recompensa do Senhor vai chegar na sua vida. Amém? E eles trabalhavam com paciência pelo nome do Senhor. Não era por eles mesmos, era pelo nome do Senhor. E assim que tem que ser a nossa vida. Nós temos que trabalhar pelo nome do Senhor, sem cansar. Nós podemos nos fatigar, mas jamais desanimar. Amém? Tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. Tantas qualidades da igreja de Éfeso, mas você já reparou que a maioria de nós questiona: mas Éfeso não era a igreja perfeita porque ela deixou o primeiro amor. Mas quantos de nós, no decorrer da caminhada, eram muito mais fiéis ao Senhor, no sentido de nos dispor mais, de acreditar mais? A gente vai ficando calejado, sofrido, vai ficando com medo. Mas Deus, nessa manhã, você que está me assistindo, Deus está enviando para você o verdadeiro amor. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor muda a sua história. Acredita em Deus. Acredita, porque Deus está fazendo na sua vida aquilo que você precisa que Ele faça. Acredita em Deus, porque Deus é poderoso para te dar vitória. E Ele está te dando vitória. Basta você crer. Acredita. Acredita, porque Deus está fazendo sim. Ainda que os seus olhos não te deixem ver, o Senhor está trabalhando. E continua. Volta ao amor. O amor, às vezes, o primeiro amor, às vezes, é inocente. Você vai acreditando em tudo que te falam. Você vai se colocando, não, eu não quero nem saber, eu vou fazer. É Deus que está mandando, eu estou vendo de Deus. A gente vai calejando, a gente vai perdendo sensibilidade. Ei, Deus quer que você seja sensível à vontade dEle. Muitas vezes, a gente tomava atitudes de fé no passado. Mas as circunstâncias vão nos fazendo ter medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O Senhor está ministrando sobre as nossas vidas o verdadeiro amor nessa manhã. E a igreja de Éfeso, com tantas qualidades, que não aceitava os falsos profetas, os falsos apóstolos, que trabalhava, que sofria, que tinha paciência,
que não cansava em trabalhar do seu nome, perdeu o primeiro amor. E Deus é contra falta de amor. Ele elogiou os trabalhos, mas o amor é essencial em qualquer trabalho do Senhor. E Ele nos avisa, como avisou para ele, lembra de onde você caiu. Ou seja, qual foi a circunstância que tirou do seu coração o amor por Deus, pela obra, o amor por aquilo que a igreja tem que fazer? Em algum momento da vida a gente perde o amor. Infelizmente é assim. Por quê? Porque decepção. Quantas vezes nós passamos por decepção, meus irmãos? Quantas vezes? Mas a decepção nada mais é do que uma forma de Deus trabalhar no seu coração. É uma forma que Deus tem para te ensinar, para te direcionar, para te... Meus irmãos, a gente não anda num caminho para sempre. Não acerta o caminho se não tiver curva. As curvas são para facilitar muitas vezes, ou para te deixar alerta. Muitas vezes você fala, essa estrada podia ser tão constante. Mas aí você fala assim, olha, se eu ficasse tanto tempo nessa mesma direção, eu poderia cair no marasmo, eu poderia cair no adormecimento. Não, meus irmãos, minhas irmãs, as adversidades, elas são para nos melhorar, nos aperfeiçoar. Deus falando para a igreja de Éfeso, eu estou satisfeito, vocês têm o primeiro amor, que coisa boa. Igreja, que coisa maravilhosa, vocês estão vivendo o primeiro amor, é isso mesmo, mas vocês perderam ele. Vocês deixaram de viver na essência. E é isso que nós temos que aprender nessa manhã. Temos que viver na essência. E a essência de Deus é o amor. Que bacana, gente. Uma igreja que sofria, uma igreja que pelejava, uma igreja que conhecia tanto da palavra de Deus, que sabia identificar, não, esse é de Deus e esse não é. Será que nós temos sido assim? Nem sempre, né? Mas é isso que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Realmente olhar para mim, olhar para você, olhar para os líderes, né? Peraí, esses líderes, a opinião deles deve ser levada em consideração, elas estão batendo na segunda direção de Deus. E nesses dias, onde tudo é coronavírus, eu já falei isso, eu nem sei se eu posso ficar falando isso, mas seja feita a vontade do Senhor. O povo brasileiro hoje está vivendo como se tivesse um coronavírus com a boca aberta, igual um Pac-Man assim, ó, esperando na esquina. Vou chegar lá e ele vai me pegar. E é engraçado que a maioria das pessoas que estão vivendo isso, eu não estou falando, quero deixar bem claro que as pessoas que estão vivendo do grupo de risco, evita. Amém? Mas aqueles que não são, não podem viver presos ao medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí a gente via Deus chegando, que Deus amoroso, que Deus que corrige, que Deus que não fica calado. Esse é seu Deus. Deus não vai ficar calado com o seu erro, não. Ele não vai sair colocando no jornal como os fofoqueiros de plantão, né? Mas ele chega para você e te fala, olha, você está errando nisso. Conserta. E ainda tem mais coisas.
volta, conserta, vê de onde você caiu, volta, mas tenha a seu favor, né? A palavra de Deus fala lá, eu tenho a seu favor, que detestaste as obras dos nicolaítas. E aí você já parou para pensar, para pesquisar quem eram os nicolaítas? E que a influência dele nas igrejas, não só no tempo de Éfeso, mas até nos dias de hoje, é muito sério. As obras dos nicolaítas, para nível de ensino, elas estavam tanto na igreja de Éfeso quanto na de Pérgamo. Nós vamos ver mais à frente, né? Hoje nós vamos falar só da igreja de Éfeso. Que já tinha sido conhecido muitos anos antes, que o homem, o Balaão induziu, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Aí ele foi, e o que ele fez? Olha, esse povo é santo, nós não podemos atrapalhar com eles não, mas tem uma coisa que nós podemos fazer. Esse povo está no deserto aí, vivendo com a mesma mulher, introduziu nesse povo o pecado da imoralidade sexual. Os cristãos praticavam e participavam de festas idólatras que promoviam pecado, né? Essas obras do nicolaíta. E ainda eram aqueles que separavam um grupo para ser mais vistosos dentro da igreja. Aquele grupo ali era a liderança do dia de hoje, a liderança que infelizmente se fazem em alguns grupos, deles ter tido como os mais santos, e eles eram os mais poderosos, entendeu? Esses nicolaítas eram aqueles que separavam a turminha, que a turminha mandava em todo mundo, eles tinham mais privilégio dentro da igreja, eles eram os bambambam lá. Infelizmente, é o pecado que ocorre hoje, né? É claro que aqueles que são chamados a uma liderança, eles têm a sua importância, o seu trabalho, deve-se haver respeito, mas não se pode fazer com que umas pessoas sejam melhores do que as outras, porque isso foi o que o apóstolo Paulo falou lá. As suas reuniões fazem mais mal do que bem, porque quando nos reunir, uns têm privilégio, outros não. Outra carta do Tiago que fala, olha, enquanto vocês estão reunindo aí, tem gente que vocês chamam para frente, outros você põe debaixo dos estrados. É fazer acepção de pessoas. Então, que no nome de Jesus, vamos, em nome de Jesus, aprender que Jesus, quando ele esteve aqui, ele não se fez melhor, muito, muito pelo contrário, ele se fez pior. E qual que é o problema de perder o primeiro amor, de praticar as obras dos nicolaítas? Deus falou para o povo de Éfeso que poderia tirar eles até do lugar dos castiçais. Ou seja, ele ia fechar aquela igreja. Uma igreja que trabalhava, uma igreja que tinha paciência, que perseverava. Deus chegou a dizer para eles, olha, se vocês não se arrependerem, vou tirar os seus lugares do castiçal, eu vou acabar com vocês como igreja.
Isso é muito sério, porque a gente precisa entender que as igrejas são levantadas pelo Espírito Santo, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então, se a gente perseverar, se a gente continuar firme, se a gente crer de todo o nosso coração, com certeza nós seremos lançados diante do Senhor. E seremos diante dele lá, estaremos diante dele lá, vencendo. Estaremos diante dele, comendo da árvore da vida. Estaremos diante do Senhor nos alegrando. São várias recompensas por se permanecer fiel, mas Éfeso deu de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Nós estaremos no paraíso de Deus. Amém? Então, que nessa manhã nós possamos refletir naquilo que pode ser as nossas virtudes, que é sofrer com paciência, é trabalhar em nome do Senhor Jesus, é pôr à prova aqueles que estão nos ensinando. Está ensinando, mas isso é bíblico mesmo? Isso não é? Pesquisa sobre aquilo que está sendo falado. E, acima de tudo, tenha amor. Ame seu próximo. Ame sua família. Ame aqueles que estão com você na caminhada. Ame. Porque Deus é amor. Amém? Vamos fazer uma oração. Quero ser grato a todos que de alguma maneira participaram conosco aqui nessa live. E vamos orar. Quero fazer uma oração também pro Teca, né? O Alisson. Eu sei que hoje é aniversário dele, nosso amigo de infância aí. E vamos orar por todos aqueles que fazem parte da igreja em Tabernáculos. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça, eu quero te bendizer por cada vida, cada pessoa que esteve conosco aqui nesse momento, aprendendo. Quero te dar graça, Pai, porque nós agora temos uma igreja em cada lar. E ainda que já estou sentindo saudade da comunhão, Pai, eu te agradeço porque o Senhor ainda tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui uns com os outros em espírito. Quero orar pela vida do Teca, Pai, do Alisson, que faz aniversário hoje, que o Senhor venha dar a ele muitos anos de vida, de saúde, de sabedoria. Abençoa lá a Lindaura, a Yasmin, o Ítalo, toda a família dele em nome de Jesus. Quero orar pelo seu Nilvando, Senhor. Seu Nilvando que, graças a Deus, cada dia o Senhor tem fortalecido ele, nosso irmão amado. Enfim, Pai, cada um que faz parte de Tabernáculos, a irmã Creuza, Pai, que sempre está conosco ali na escola bíblica, e pode ser que nessa manhã ela não pôde estar com a gente na live, mas que mais tarde vai poder assistir. Pai, obrigado, Senhor, o Senhor é bom. Dá um domingo na presença do Senhor para cada um de nós, nos dá sabedoria nesse dia e nos leva, Senhor, a conhecer o Senhor cada vez mais. Dá-nos o teu amor, porque o teu amor tira fora todo medo, lança fora todo medo. O seu amor é o verdadeiro e amando ao Senhor nós sabemos que nós receberemos a coroa da vitória. Nós estaremos com o Senhor lá no céu, alimentando o fruto da vida, tendo uma vida maravilhosa e eterna no Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a todos que fizeram parte da nossa live e que o Senhor nos abençoe. Tenha um bom domingo em nome de Jesus. Amém?